Olá pessoal, vamos agora então para a correção da atividade sobre IPv4, atividade que foi sugerida na última aula para que vocês fizessem. Então vamos fazer a correção agora passo a passo de todos os itens dessa atividade. Vem comigo. Qual é o intervalo decimal e binário do primeiro octeto de todos os endereços IP de classe B possíveis? Muito bem, isso aqui a gente remete àquele slide que eu passei a última aula. Vou abrir aqui para nós. Onde os endereços IP são divididos em classes, classe A, B e C. E a classe B, que é a que se refere aqui agora, ele está pedindo qual é o intervalo. E o intervalo, que é em decimal, está aqui a resposta, né? Vai de 128 a 191. Então, se tiver um endereço IP que inicia entre o número 128 e 191, quer dizer que ele é de classe B. Mas por que 128 a 191? Justamente por causa do intervalo em binário. Se você converter aqui, vai dar esse número em binário. Se a gente olhar o nosso slide aqui, né, se a gente pegar aqui a classe B, está determinado que os dois primeiros bits são fixos. Começa com 1, 0. O que vai variar são os números aqui atrás, nesse primeiro octeto, os números em binário. Então, se a gente colocar aqui, eu vou abrir o bloquinho de notas, só para fazer aqui, 1, 0 é fixo na classe B. Então, vai de quanto a quanto? Bem, o primeiro possível seria tudo 0 em binário, certo? Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, né? Então, 8 bits com esses aqui iniciando em 0. Os dois primeiros são fixos, 1, 0. E qual é o máximo? Até quanto que vai? Bem, se os dois primeiros são fixos, então preenche o final com tudo 1. Tudo 1. Então, é 10 tudo 0 e 10 tudo 1. Justamente a conversão em binário que deu aqui, 10 tudo 0 e 10 tudo 1. Então, por causa do número em binário que a gente utiliza essa faixa de endereços para a classe B, 128 a 191. Ok? Que octetos representam a parte da rede de um endereço IP de classe C? Primeiro, segundo e terceiro. Bem, a gente viu que os endereços IPs são divididos, né? Uma parte dele, vamos aqui para frente, uma parte dele é para identificar a rede e a outra parte é para identificar o host. Vamos lá na classe C, que é o que ele está pedindo aqui. Na classe C está mostrando então que a divisão é feita no terceiro octeto, aqui no terceiro octeto. Certo? Então, qual é a parte que é rede? Primeiro, segundo e terceiro. Então, esse primeiro octeto, esse segundo octeto e esse terceiro octetos representam a parte da rede. Então, se eu tiver um endereço IP lá, 192.168.10, 5, então 192.168.10 é o número da rede, identifica a rede que ele está. E o IP e o host, né? O host seria o 5, então, que é o último octeto. O último octeto é o número do computador mesmo, o número do host. O começo aqui, como a divisão é aqui, a classe C, esses três primeiros octetos identificam, então, a rede. Certo? E classe A. Que octetos representam a parte de host? Agora está perdendo a parte de host, não é a parte de rede. Host de classe A. Vamos voltar no slide aqui, lá na classe A. Classe A está aqui, Divide aqui, né? A divisão é aqui. Essa primeira parte representa a rede e essas últimos três octetos representam o host, certo? Então ele está pedindo o host. Então é o segundo, terceiro e quarto octetos, que representam o host. O primeiro octeto representaria a rede, se fosse essa a pergunta. A outra questão é para determinar a parte de host e a parte de rede do endereço IP, né? Vamos ver aqui. Aqui está toda a resposta. Depois você pode corrigir, né? Ver a pontuação que conseguiu tirar. Então, para cada endereço IP desse aqui, tem que identificar qual é a classe, qual é o endereço de rede, de host, broadcast e a máscara de subrede. Então, aqui temos um endereço IP 216.14.55.137. Ele é uma classe C. Por que classe C? Porque ele está naquela faixa, né?
Está nessa faixa aqui, ó. Vamos lá, classe C. Ó, entre 192 e 223. Está nessa faixa aqui, então é classe C. Ó, 216 está dentro dessa faixa aqui. A parte de rede. Simplesmente eu coloco todos os números e o último, no caso, como é classe C, né? O último octeto, então, seria host. Então eu coloco ponto 0. Esse aqui é o número que identifica a rede que esse computador, que esse host faz parte. É a rede 216.14.55. E a parte de host é justamente o que sobra. Onde seria esse 0 aqui, né? Essa parte de 0 aqui, que identifica a rede. Esse último aqui, 137. Então eu posso colocar aqui 0.0.0.137 ou simplesmente 137. Endereço de broadcast é o quê? É o endereço de rede, só que o final eu coloco 255, que é o última numeração possível daquela faixa, né? Então, por isso que sempre o primeiro endereço IP, que seria ponto 0, e o último endereço IP, que seria 255, eles são reservados. O primeiro aqui, com 0, é reservado para identificar a rede que o endereço faz parte, e o último é reservado para broadcast, ou seja, quando é necessário enviar algum pacote de dados para todos os computadores daquela rede. Então, por isso é reservado. E a máscara é 255, 255, 255, 0. Onde tem 255, está dizendo que o endereço IP está forçando que seja o endereço IP aquela parte de rede, né? E onde tem 0, está dizendo, opa, aquele último octeto então, que tem 0, é o endereço do host, é a parte do host. E assim continuamos. 123 é classe A, está dentro daquela faixa, né? De 1 a 126, ou de 0 a 127, que são os reservados. Aqui eu coloco só a parte, então, de rede, já que a divisão é no primeiro octeto, então, só coloco essa primeira, então é a rede 123. A parte de host, então o host é o host 1115. O broadcast, que seria o endereço de rede com tudo 255 atrás. E a máscara, que é onde divide, o primeiro octeto. Esse outro aqui, 150, então já dá para identificar que é classe B, a divisão é bem no meio. Então, bem no meio, os dois primeiros octetos é para a rede, e os dois últimos octetos para host, colocados aqui. Endereço de broadcast, e a máscara, que é bem no meio também, os primeiros dois octetos, 255, e os dois últimos, 00. 194, classe C. Então a divisão é aqui no último octeto. O endereço do host é 199, que faz parte da rede 194.125.35. O broadcast dessa rede e a máscara de subrede. 255, 255, 2550. E o último aqui, 175, é classe B. 175, 12, então é bem no meio que divide, 00. 239 e 244 é o host. O broadcast, 255 nos dois últimos octetos. E a máscara de subrede. Ok, pessoal? Vamos continuar lá então na outra questão. Dado o endereço IP 142.226.015, responda às perguntas. Qual é o equivalente binário do segundo octeto? Então a gente pega esse segundo octeto aqui e converte de decimal para binário. Vamos pegar nossa calculadora aqui. É o 226, né? 226. Vamos ver se a gente acertou. Ali, ó, binário é 1110.0010. 1110.0010. Exatamente. É só fazer a conversão, né? É classe B, porque o primeiro número que é 142 está dentro da faixa que identifica a classe B. Qual é o endereço de rede? Então, como é classe B, divide bem no meio. Então, esse aqui é o endereço de rede, os dois primeiros octetos. Esse endereço IP de host é válido? Sim, sim é válido. Por que ou por que não, né? Quer dizer, por que poderia levantar a dúvida, né? Porque tem um 0 aqui, né? Então, a gente sabe que quando tem um 0 no final, no último octeto, ou no primeiro octeto, não posso utilizar aquele endereço IP, né? Mas se o 0 estiver aqui no meio, ou no segundo ou no terceiro octeto,
não tem problema, eu posso utilizar o 0. Então o 0 só não é válido no primeiro e no último octeto. Ok? Qual é o número máximo de hosts que você pode ter com o endereço de rede de classe C? 254. Ou 2 na 8, menos 2. Então a gente sabe que classe C divide lá no último octeto. Então o último octeto é o endereço de host. Então temos 8 bits lá. Então como temos 8 bits, qual é a combinação, número de combinações possíveis para 8 bits? Eu faço a conta 2 na 8, 2 no expoente 8. Então 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, né? Vai dar 256. E a gente tem que subtrair menos 2. Por que menos 2? Lembra que o primeiro e o último sempre são reservados. O primeiro para identificar a rede e o último para ser utilizado como broadcast. Certo? Então por isso que sempre eu subtraio 2 quando eu vou calcular o número máximo de hosts possíveis. Certo? Então posso colocar a resposta 254 ou 2 na 8 menos 2. Quantas redes de classe B existem? Classe B divide bem no meio, né? Então redes é os 2 primeiros octetos. Então eu faço 2 na 14. 2 na 14 é 16.384. Esse aqui eu não preciso subtrair 2, tá? Porque eu estou calculando o número de redes. Por que é 2 na 14? Não é 2 na 16, né? Já que são 2 octetos. Porque os 2 primeiros bits são fixos. Lembra do slide que a gente passou, né? Quantos hosts cada rede de classe B pode ter? Cada host, quantos hosts, né? Então é os 2 últimos octetos. Aí eu faço o que? 2 na 16 e não 2 na 14. São os 8 mais 8, né? 16 bits, 2 na 16 menos 2, porque eu estou calculando o host. Vai dar 65.534. E quantos octetos existem em um endereço IPv4? Essa aqui é bem fácil, né? Nós temos 4 octetos. É dividido em 4 partes ali, né? 4 octetos no IPv4. Né? Quantos bits existem num octeto? Esse aqui é bem simples também, né? O octeto, o próprio nome já diz, né? Octeto, 8. Então, um octeto tem 8 bits. Certo? E a última questão aqui, pedindo para colocar se o endereço é válido ou não e por quê, né? Então, é 150, 100, 255, 255. É válido? Não é válido. Por quê? 255 é reservado para broadcast. Tem um 255 aqui, ele é reservado, né? E esse outro aqui, 175, 100, 255, 18. Poderia imaginar que não é válido porque tem o 255. Não. Ele é válido porque o 255 ele só não é válido quando é no final ou no começo do endereço IP, assim como o 0. Né? Aqui embaixo já tem um endereço com 0 no final. Então ele não é válido porque ele está no final, esse 0 aqui. Agora tem um outro endereço IP aqui que tem 2 zeros aqui no meio, né? 2 octetos do meio. Então ele é válido porque ele está no meio, não tem problema. E esse outro aqui, 188, 258, 221, 176. Esse aqui é um pouco pegadinha, né? Porque olhem só, tem 258 aqui, por isso que ele não é válido. Então, como vocês sabem, né? O octeto, são 8 bits, o máximo que eu posso ter ali, 8 uns, né? E se eu converter os 8 uns de binário para decimal, vai dar 255. Então, não existe 258 em nenhum octeto, porque o máximo é 255. Então, por isso que isso aqui não existe, nesse 258 aqui. Porque a gente está convertendo de binário para decimal. E esse outro aqui não é válido, porque o 127 eles reservaram para loopback, para teste da própria placa de rede do computador. E o 224 também não é válido, porque está fora da faixa aqui que a gente está estudando. Né? Ele passou da classe C aqui. Né? Até 223 é classe C. Classe D e E até eu posso utilizar para outras classes, né? Classe D e E. Né? Multicast, só que aqui nosso estudo é classe A, B e C. Então aqui a gente considera como não válido, então, porque passou daquela faixa que a gente está trabalhando, está estudando e que a gente pode estar utilizando nos nossos computadores comumente. Certo, pessoal?